E aí, pessoal do segundo ano, segunda série do ensino médio, tudo bem? Turma, nós vamos começar hoje o nosso estudo sobre prismas, né? Na aula passada, lá, vocês estão fazendo exercício sobre poliedros, nós trabalhamos com vocês o que vem a ser poliedros, como estar trabalhando com poliedros. Sabemos que poliedros são as figuras tridimensionais, né? Que possuem, são as figuras tridimensionais, que possuem, desculpa, que possuem somente segmentos de retas formados elas, isto é, são figuras tridimensionais, são figuras espaciais, que são formadas apenas por polígonos, certo? Dentre essas figuras espaciais, dentre os poliedros, existem alguns poliedros especiais. Dentre eles, quais são? Os prismas e as pirâmides. Esses dois tipos de poliedros serão dois tipos de poliedros que nós iremos estudar esse ano. Então, nós iremos estudar essa questão dos prismas e pirâmides de uma forma mais aprofundada, ok? Mas, por hora, nós vamos estar falando apenas sobre os prismas, né? Essa aula não tem cálculo, é uma aula apenas de teoria. Próxima aula, nós já vamos estar trabalhando com vocês como encontrar a área e o volume de um prisma, ok? Então, vamos lá? O que é um prisma, né? Prisma é um sólido geométrico que faz parte da geometria espacial. E, para ser mais comumente falando, prisma não é de qualquer tipo de sólido geométrico, né? Prisma, ele é um poliedro, né? Ele é um sólido geométrico formado apenas por segmentos de retas. Então, prisma, ele é um poliedro, ok? Prisma, ele é poliedro. Como é caracterizado um prisma, né? Como que eu vou diferenciar um prisma dos demais poliedros? O prisma é caracterizado por ser um poliedro convexo de duas bases, polígonos iguais, congruentes e paralelas, além das faces planas laterais paralelogramos. Diógenes, foi bonito, está muito bem escrito, mas eu não entendi. O que caracteriza um prisma? Primeiro, olha aqui, temos uma pirâmide e temos um prisma. Vamos esquecer no momento a pirâmide, né? Depois a gente volta nela para verificar por que ela não é um prisma. Um prisma, todo prisma, ele tem que ter duas bases idênticas, com as mesmas medidas, da mesma forma e em planos paralelos. Por exemplo, olha, essa base é um pentágono. Olha a outra base, é um pentágono. Então, temos uma base, outra base. E elas são paralelas. Como assim? Uma está aqui em cima, a outra está embaixo. Não está uma em cima, a outra do lado esquerdo dela aqui. Não está. Então, elas estão voltadas para o mesmo lado. Elas são paralelas. Então, prisma é um poliedro, né? É uma figura formada por segmentos de retas, que vai ter sempre duas bases iguais, de mesmas medidas, mesmos tamanhos, mesmas dimensões, mesmas características, bases iguais, bases congruentes, e suas faces laterais, né, sempre serão paralelogramos. Isso mesmo. Então, isso daqui que caracteriza um prisma. Prisma é todo poliedro que possui duas bases paralelas e congruentes, isso é, bases paralelas e iguais, e
as faces laterais, as faces que estão nas laterais, todas elas serão paralelogramos, ok? Então, isso daqui é um prisma. Por que ele é um prisma? Duas bases iguais, né? As duas bases são pentágonos. E as faces paralelas, todas são retangulares. Isso é, retângulo é um paralelogramo, né? Todas elas são paralelogramos. A pirâmide, para começo de conversa, para ela ser um prisma, ela teria que ter duas bases iguais. Ela tem duas bases iguais? Não, ela só tem uma base. As faces laterais são paralelogramas? Não, tem formato de triângulo. Então, acabou aqui. Lembrando que paralelogramo é um quadrilátero, tá, pessoal? Então, a pirâmide não é um prisma. Para ser prisma, tem que ter duas bases iguais, isto é, duas bases congruentes, e as suas faces laterais, todas elas têm que ser paralelogramos, ok? Uma vez que a gente já aprendeu a diferenciar um prisma de outros poliedros, um prisma de outras figuras espaciais, nós vamos agora falar sobre os elementos de um prisma. O que todo prisma tem? Os elementos de um prisma são bases, alturas, arestas, vértices e faces laterais. Então, todo prisma, ele contém esses 5 elementos, ok? Então, o que são as arestas, né? As arestas são essas linhas que formam esse prisma, né? Aresta, 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 aresta. Todas essas linhas são arestas. Nós aprendemos isso lá em poliedros, né? Mas só que aqui, nos prismas, existe o que nós chamamos de arestas da base e arestas laterais. Todas as arestas que fazem parte da base são chamadas de arestas da base. Todas as arestas que estão na lateral são arestas laterais. Então, temos aqui uma aresta da base e temos aqui uma aresta lateral. Ok? Então, a aresta da base, como o próprio nome fala, são arestas que pertencem a uma das bases, e arestas laterais são essas arestas que estão nas laterais, que sustentam as laterais, certo? Assim, as arestas da base do prisma são todas da base do polígono, enquanto as arestas laterais correspondem às faces que não pertencem à base, né? Então, ó, aresta lateral, aresta da base. Aresta lateral, aresta da base. Aresta da base, aresta lateral. Então, só de olhar, a gente já sabe quais são as arestas laterais e quais são as arestas da base, né, de um prisma. Ok? Os vértices de um prisma são um ponto de encontro de arestas. Então, cada pontinho de encontro dessas arestas, sejam base e lateral, um ponto de encontro das arestas, independente quais sejam elas, são chamados de vértices. Então, os vértices são os pontos de encontro das arestas. E altura. O que é altura? É a distância reta, isto é, se eu pego um ponto de uma base e ligo até a outra base, formando um ângulo de 90 graus, é uma distância entre dois pontos do plano das bases. Então, se eu pegar e calcular a distância entre uma base e a outra, e essa distância tem que formar um ângulo de 90, tá? É a altura, né, existente entre as duas bases. Se eu encontrar a altura existente entre essas duas bases, a gente sabe qual é a altura do prisma, ok? Então, a altura do prisma
É a distância existente entre as duas bases do prisma, ok? A altura do prisma é a distância existente entre as duas bases do prisma. Lembrando que essa distância ela tem que formar dois ângulos de 90 graus, tanto numa base quanto no outro, ok? Então, tá aqui. Nós temos uma figura aqui que nos mostra direitinho. Tá aqui uma base, ó, uma base do prisma, outra base. Uma base fica num plano, que chamamos de beta, o outra base fica no outro plano, que nós chamamos de alfa, ok? E elas são paralelas. Essas aqui, que estão do lado, essas regiões que estão do lado, são o que nós chamamos de faces laterais. Então, temos aqui as nossas faces laterais. Olha, temos aqui uma aresta da base, que essa aqui é a aresta da base. Aqui temos a aresta lateral, que são as arestas laterais. E esses pontos aqui que não foi marcado é o vértice, ok? Olha para você ver a altura. A altura do prisma é a distância de uma base à outra, ó, retinha, formando ângulo de 90. Então, ó, é a altura do prisma, ok? Gente, classificação dos prismas. Primeira classificação dos prismas que a gente vai falar é a classificação de um prisma em reto ou oblíquo. Quando um prisma ele pode ser reto, quando ele possui suas arestas laterais perpendiculares à base. Agora, quando as suas arestas laterais não são perpendiculares à base, aí significa que o prisma não é reto. Aí, no caso, o nosso prisma ele será um prisma oblíquo. Em outras palavras, prisma reto, como o próprio nome fala, esse prisma que fica retinho aqui, ó, em pé. Esse prisma que fica inclinado aqui, que tem uma certa inclinação, né, que fica meio que tombado, inclinado, ele é o prisma oblíquo, ok? Prisma reto é o que fica 100% em pé. O prisma inclinado é o prisma oblíquo, ok? Nesse caso aqui, nós temos dois prismas, o prisma A e o prisma B. O prisma A, ele é reto ou ele é oblíquo? O prisma A, ele é um prisma reto. O prisma B, ele é um prisma reto ou oblíquo? O prisma B, ele é um prisma oblíquo. Então, A retinho, prisma reto. B está caindo, ó, inclinado. Ele é um prisma oblíquo. As faces laterais de um prisma reto sempre serão retângulos. Já as faces laterais de um prisma oblíquo serão qualquer outros paralelogramos, desde que não seja nenhum retângulo, ok? Agora vamos lá. Outra forma que nós também podemos classificar os prismas é de acordo com as suas bases. Então, se nós olharmos as bases de um prisma, né, se nós encontrarmos a base de um prisma, então nós podemos classificá-los de acordo com eles. Por exemplo, olha essa primeira aqui. Esse prisma, as duas bases dos prismas que polígono? É um triângulo, não é? Então, nós falamos que ele é um prisma triangular. Por que ele é um prisma triangular? Porque suas bases são triângulos. Esse outro prisma aqui é um prisma quadrangular. Por que ele é um prisma quadrangular? Porque as suas duas bases são quadriláteros, né? Porque as suas duas bases são quadriláteros. Prisma pentagonal. Por que ele é um prisma pentagonal? Porque suas duas bases são pentágonos, são polígonos que possuem 5 lados.
prisma hexagonal. Por que temos aqui um prisma hexagonal? Porque ele é um prisma que possui suas bases hexagonais, isso é, suas duas bases são polígonos que possuem 6 lados. E assim vai sucessivamente. Por exemplo, se eu tivesse um polígono com um prisma com as duas bases na forma de um heptágono, um polígono de 7 lados, seria um prisma heptagonal. Um prisma octagonal seria um prisma com as suas bases, duas bases no formato de um octógono, isto é, suas duas bases possuiriam 8 lados. E assim vai, entendeu? Ah, John, se fosse um prisma de 20 com as duas bases de 20 lados, aí no caso seria um prisma hexagonal, isso é, as suas duas bases seriam um icoságono, então seria um prisma icosagonal, ok? Gente, tenho duas observações importantes para falar para vocês antes de finalizar essa aula. Ó, é importante ressaltar que os chamados de prismas regulares são aqueles cujas bases são polígonos regulares, portanto, formam prismas retos. Então, prismas, polígonos, né? Prismas regulares, né? São prismas que possuem as suas duas bases como polígono regular. Isto é, polígono regular são polígonos de mesma medida. De lados de mesma medida. Por exemplo, se esse prisma triangular aqui fosse um polígono, um prisma regular, significa que todos os lados da base possuiriam, por exemplo, 10 centímetros. Isto é, se é um prisma regular, significa que todos os lados das duas bases possuirão a mesma medida. Todas as arestas da base terão a mesma medida. Consequentemente, as arestas laterais sempre coincidirão a mesma medida também, ok? Então é isso. O que é um prisma regular? É um prisma que tem como base dois polígonos retos, isso é, as bases do prisma são polígonos que possuem todos os seus lados de mesma medida. Note que todas as faces do prisma forem quadradas, o prisma é um cubo. Se todas as faces forem paralelogramos, o prisma é um paralelepípedo. Então, nós já percebemos que futuramente nós vamos falar de dois prismas em especial, bastante. Quais são esses prismas que a gente vai falar de uma forma bem especial? O paralelepípedo e o cubo, que na realidade o cubo é um paralelepípedo. A gente vai estar falando futuramente para eles, mas observem, se todos os prismas, se eu tenho um prisma com todas as faces quadradas, aí eu sei que é um cubo. Agora, se eu tenho as bases de um prisma no formato de um paralelogramo, isto é, de um quadrilátero, né? Eu sei que teremos um paralelepípedo, ok? Meninos, por hora é isso. Foi uma aula rápida, né? Mas na próxima aula nós já vamos começar a parte legal, que é a parte dos cálculos, que é como encontrar a área e o volume de um prisma. Tchau, até amanhã.